Jesus. Louvado seja Deus. Nós cremos que o Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. O irmão Ivânio, com a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui essa noite. Queria pedir paciências aos irmãos comigo, porque essa é a primeira vez que eu ministro a palavra do Senhor. Então, abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Segundamente, eu quero agradecer pelo meu coordenador ter me cedido essa oportunidade. Quando ele me convidou, eu tremi na base, mas eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio no Deus que Ele fala na sua boca. Aleluia. E Ele vai falar essa noite. 2 Reis, capítulo 4. Que vai dizer assim: uma das mulheres dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu: teu servo, meu marido, está morto, e tu sabe que teu servo foi temente ao Senhor. Agora veio os credores para tomar meus 2 filhos como escravos. E disse-lhe o profeta Eliseu: que queres que te faça, mulher? Dize-me o que tem em casa. E ela respondeu: eu, tua serva, nada tenho em minha casa, a não ser uma vasilha de azeite. E disse-lhe ele: vai, pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas em grande números e vazia. Depois entra e fecha a porta. Quando estiveres dentro, tu e teus filhos, derrama azeite em todas as vasilhas e coloca de lado quando estiverem cheias. A mulher foi, fechou a porta atrás de si e seus filhos. Ela trazia as vasilhas, eles traziam as vasilhas e ela derramava azeite nelas. Quando as vasilhas estavam cheias, disse a um dos seus filhos: traze-me ainda uma vasilha. E o azeite parou de correr. Ela foi contar tudo ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga ao teu credor. E o que sobrar é para viver de tu e teus filhos. Peço aos irmãos que curvem as vossas cabeças. Gostaria de fazer uma oração esta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu estou aqui mais uma vez, Senhor, na tua casa, junto com os teus filhos, Senhor. Deus, eu queria te agradecer pela minha vida, queria te agradecer pela vida de cada um, Deus. Hoje eu queria te pedir, Senhor, fala, Senhor, através da tua palavra, aos corações dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha brilhar esta noite aqui, e não eu queira me aparecer, eu queira me gloriar, mas o Senhor venha brilhar esta noite e venha falar através da tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada um, em nome de Jesus, amém. A gente lendo aqui o capítulo 4 de 2 Reis, vai falar da história de uma viúva. A viúva, que ela era uma mulher que tinha perdido seu marido, é a viúva. E ali ela estava com uma dívida. E ali tinha chegado os credores para levar os seus filhos como escravos. Imagina aquela situação daquela mulher, uma dívida, não tinha nada. E ali os credores vieram e disseram: a gente vai levar os teus filhos como escravo em troca dessa dívida. Oh, meu Deus do céu, aquela situação difícil daquela viúva. Mas a primeira coisa que ela fez foi buscar a Deus. Como é que ela buscou a Deus? Em primeiro lugar,
A viúva, naquela situação difícil que ela estava, ela foi buscar a Deus através do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, naquela situação. Aleluia. E quando ela buscou a Deus, esse era o primeiro ponto de 5 pontos que eu quero destacar nessa palavra. O primeiro ponto é a busca a Deus em primeiro lugar. E muitas vezes nós se encontramos em situações difíceis, igual aquela viúva estava, uma situação de uma dívida terrível. E muitas vezes a gente se encontramos numa situação difícil, numa situação que a gente está precisando de uma palavra, está precisando de uma solução. E a gente não busca a Deus em primeiro lugar. A gente não busca a resposta de Deus, o que Deus tem para nossas vidas, aquela situação. A gente não busca uma resposta do Senhor. Lá em Isaías 41:10 vai dizer: não temas porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então essa palavra vai dizer assim: não temas porque Ele está contigo, não te assombre porque Ele é teu Deus, Ele te fortalece, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra da justiça dEle. Aleluia. Então quando nós estamos numa situação difícil, a primeira coisa que nós temos é buscar a Deus, não só numa situação difícil, mas em todas as situações das nossas vidas. Primeiro nós temos que buscar a resposta de Deus, o que Deus tem para a nossa vida, uma solução, uma palavra. E ali no versículo 2, a gente vai notar que o profeta Eliseu, ele perguntou o que ela tinha em casa. Por que o que ela tinha em casa? Esse é o segundo ponto que eu quero destacar para a igreja, que Deus, Ele vai trabalhar com o que você tem nas mãos. E aquela mulher, ela tinha apenas uma vasilha de azeite. Ela tinha apenas sua vasilha de azeite, mas ela tinha ainda a sua casa. Ela tinha a vasilha com azeite. Ela tinha os 2 filhos e ela tinha a fé em Deus. Aleluia. E ali, um exemplo de dizer como Deus trabalha com o que você tem nas mãos, é o exemplo da vida de Davi. Davi, um menino franzino, um menino pequeno, e ali o gigante filisteu estava ali falando blasfêmias do povo de Deus, blasfemando contra Deus. E Davi chegou ali e disse: quem vai enfrentar esse gigante sou eu. Aleluia. E Davi, sabe o que é que ele tinha? Davi só tinha a fé, só tinha um estilingue e algumas pedrinhas. Então Deus, ele trabalhou com o que ele tinha nas mãos de Davi. Davi só tinha aquilo. Tentaram botar armadura na mão de Davi, tentaram botar espada, escudo, mas Davi, por ser um pequeno franzino, ele não aguentava. Mas Deus, ele trabalhou com aquilo que Davi tinha. E ali Davi pegou aquelas pedrinhas, aquele estilingue, girou a funda e soltou a pedra naquele gigante, e aquele gigante caiu. E a gente teve vitória em cima daquele gigante filisteu. Aleluia. E esse é o segundo tópico. Deus trabalha com o que você tem nas mãos. E assim ele trabalhou na vida daquela mulher, através daquela pequena vasilha de azeite. Você pode essa noite estar pensando: mas é aquela coisinha pequena. Mas é nas coisas pequenas que Deus trabalha. A palavra de Deus vai dizer que Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ou seja, ele pega as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Você pode pensar assim: mas eu só posso ter vitória se eu tiver uma coisa grande. Eu só posso ter vitória se eu tiver uma solução grande. Mas Deus, ele vai trabalhar naquela pequena coisa que você tem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos para o versículo 5. O que é que o versículo 5 vai nos mostrar? A obediência daquela mulher a Deus. A obediência daquela mulher. Ela obedeceu o que Deus tinha falado ao profeta. Ela obedeceu sem questionar. Aleluia. E esse é um ponto a se destacar: obedecer sem questionar. Porque muitas vezes nós questionamos a Deus em muitas coisas das nossas vidas. Mas é através da obediência que a nossa vida é transformada. Aleluia. Então, nós temos que obedecer a Deus sem questionar, porque Ele sabe o melhor para a gente. A Bíblia vai falar que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para os seus filhos. Então, por que eu tenho que duvidar da vontade de Deus se ela é boa, perfeita e agradável? Ele sabe o melhor para mim. Aleluia. E Naum capítulo 1, versículo 7 vai dizer: o Senhor é bom.
um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que neles confiam. Aleluia. E essa palavra eu quero destacar, que o Senhor é o refúgio, o Senhor é a angústia. E assim o Senhor foi o refúgio e a angústia na vida daquela mulher. Ela estava passando por aquela situação, mas o Senhor foi o refúgio que ela encontrou. Ela buscou ao Senhor em primeiro lugar, ela buscou uma resposta do Senhor. E na continuação do versículo ele vai dizer assim: Ele protege os que nele confiam. Assim ele guardou a vida daquela mulher e dos seus filhos. Ele não deixou que os filhos dela fossem levados como escravos. Ele supriu na vida daquela mulher. Ele multiplicou aquele azeite, e aquele azeite deu para a vida toda dela. Aleluia. Outro versículo que eu quero falar de confiança e obediência é João capítulo 14, versículo 16, que vai dizer assim: Se alguém me ama, esse guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos e faremos nele morada. Aleluia. E é isso que eu quero falar para a igreja também. Confiança e obediência no Senhor, porque aqui a palavra do Senhor vai falar: aquele que guarda a minha palavra, o meu Pai o amará, e viveremos e fazemos morada nele. Você quer que Deus faça morada na sua vida? Você quer que Deus transforme a sua vida, lhe renove, transforme a sua família? Obedeça a Ele, confie nele, deixe Ele trabalhar, aleluia, na sua vida. Oh, glória a Deus. No versículo 5 ainda vai dizer que ela entrou no quarto e fechou a porta do quarto. Eu gostaria de falar também de intimidade com Deus. Ela entrou no quarto e fechou a porta. Deus, Ele vai ensinar os discípulos perguntam a Ele: ó Senhor, ensina-nos a orar. Como é que eu posso orar? E Deus pegou e falou assim para eles: entra no teu quarto, fecha a porta no teu secreto e dobra aos joelhos e fala comigo. Aleluia. Deus, Ele quer intimidade de você também. Deus, Ele quer intimidade na sua vida. Ele quer ser teu amigo. Ele quer te conhecer melhor. E Ele só te conhece com intimidade. Deus, Ele é o amigo. E o amigo, você não cria intimidade falando uma vez na semana com ele. Você não cria intimidade falando uma vez no mês com ele. Então a sua intimidade você constrói no seu quarto, você constrói na rua, você constrói na esquina, orando e conversando com o Senhor, em pensamento, no coração. Aleluia. Eu também queria dizer que obediência gera intimidade. Ali eu vou citar um exemplo, o exemplo de Abraão. Ali Deus mandou Abraão sair da tenda dele, sair da parentela dele, para buscar a terra que o Senhor havia o prometido. E lá em Tiago 2:23 vai dizer: Abraão creu em Deus e foi chamado amigo de Deus. Então eu queria destacar isso também. Obediência gera intimidade. A obediência no Senhor, porque nós, quando obedecemos o Senhor, a sua palavra vai dizer que a sua palavra, ela já vai nos dizer tudo para nossas vidas, vai ser a instrução das nossas vidas. E a palavra do Senhor vai pedir intimidade sua com Ele. A palavra do Senhor vai pedir oração. A palavra do Senhor vai pedir comunhão. A palavra do Senhor vai pedir sacrifício da sua parte. E isso gera intimidade. Aleluia. Tópico 4 que eu queria explanar para a igreja continua no versículo 5 e o versículo 6, que é: Deus dá a solução. A viúva, ela tinha buscado a Deus e Ele deu a solução a ela, deu a providência para aquela viúva e disse o que ela havia de fazer. Primeiro ela ia ir para a casa dela, conseguir as vasilhas, ia fechar a porta e Deus ia fazer aquela multiplicação. Então, quando você pede a Deus, quando você ora a Deus, quando você fala com Deus, Ele vai te dar a solução, Ele vai te responder, Ele vai conversar contigo também.
Ele vai continuar falando. Ele vai te dar a solução para essa situação na sua vida. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Se é uma situação financeira, se é uma situação emocional, se é uma situação espiritual. Mas Deus tem providência para a sua vida. Aleluia. Se for uma situação emocional, uma ansiedade, uma depressão, o Senhor lá em 1 Pedro vai dizer: lança sobre ele todas as vossas ansiedades. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade e todos os seus problemas. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Aleluia. E ele vai trazer a solução para a sua vida. E mesmo assim, ele, quando ele está contigo, ele já é o suficiente. Você não precisa indagar, você não precisa olhar para a esquerda nem para a direita, porque já ele já é a solução da tua vida. Aleluia. O tópico 5 que eu queria destacar também é que Deus é onipotente. O versículo 5, o tópico 5, eu quero falar do versículo 6. Que vai ser quando aquelas vasilhas, já tinham acabado as vasilhas, mas não tinha acabado a providência do Senhor, não tinha acabado o milagre do Senhor, porque as vasilhas foram poucas, por isso que o azeite cessou. O milagre que Deus fez não foi pequeno, que sobrou vasilhas, pelo contrário. O azeite só cessou porque não tinha mais vasilhas. Aleluia. Da mesma forma que Deus agiu com providência na vida daquela mulher, Ele pode agir na sua vida. Deus é onipotente. O milagre não acabou porque Deus não tinha mais poder, porque só foi até ali. Mas o milagre, o azeite só cessou porque não tinha mais vasilha para colocar. Aleluia. Esse é o milagre de Jesus. Esse é o poder de Jesus. O seu poder é tão grande, é ilimitado, que na sua mente você pode pensar que essa situação que você está vivendo, essa circunstância que você está passando, talvez seja o fim, talvez não tenha mais jeito, mas o que eu quero falar hoje para você é que Deus é onipotente e Ele tem solução para todos os seus problemas. Aleluia. E eu queria falar, creia e confie em Deus, porque quando confiamos em Deus, somos mais que vencedores. Aleluia. E aí, hoje, foi o que Deus colocou no meu coração esta noite para falar à igreja. Deus, Ele supre necessidades. E eu vou voltar a falar aqui, se a sua necessidade, ela for financeira, se a sua necessidade, ela for espiritual, ela for sentimental, ela for um vazio que esteja dentro de você, o vazio, o único que pode preencher esse vazio é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aquele que tem a palavra para a vida, aquele que a água dele é água que transborda para a vida eterna. Aleluia. E aquele que beber da água que ele der jamais terá sede. Então é isso que eu queria dizer para a igreja. Creia no Senhor, confie no Senhor, porque quando confiamos no Senhor, nós somos mais que vencedores. Deus, Ele supre as nossas necessidades. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê que Jesus falou nesta noite? Ele falou o meu coração, louvado seja Deus.